paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao Palavra e Vida, o podcast da Curados. Não se esqueça, aqui ó, no cantinho, nós temos o nosso QR Code. É só você escanear e você vai ter acesso a todas as nossas plataformas para que vocês possam nos seguir. Hoje nós temos um convidado aqui muito especial, o pastor Elias. O Elias escreveu o livro Power, Ativando a Essência de Deus. Então eu quero que você se prepare hoje, porque nós vamos conversar, temos um assunto muito profundo de fé, masculinidade e poder transformador de Deus. E quero que você hoje escute esse bate-papo e reflita, porque hoje você vai entender como é viver a masculinidade segundo o coração de Deus. E vamos juntos aí nesta jornada. Eu sou o pastor Lu Oliveira, da Curados, e nós estamos aqui mais uma vez para trazer informação para vocês e entretenimento. Estamos aqui com o pastor Elias. Como é que vai, Elias? Boa noite, muito bem, graças a Deus. Uma grande honra fazer parte desse podcast com todos vocês. E estar falando um pouquinho do que Deus colocou no meu coração, né? O que é ser um homem, o que é realmente ser um homem de Deus. Então, se preparem, aperte o cinto, porque vamos voar com grandes conteúdos para vocês aí. Amém. Primeiro eu quero fazer uma pergunta. Quem é o Elias? Hoje, se eu falar quem sou Elias hoje, eu vou decifrar algo que eu aprendi antes de ser alguma coisa, antes de ser pastor, antes de ser algo, antes de ser esposo da Adriele. O Elias hoje é um discípulo de Jesus. Quando eu entendo para que Jesus me chamou para levar a palavra dele, para transformar vidas, então eu me tornei um discípulo dele, para ir de levar a palavra do Senhor aonde ele nos enviar. Então, antes de ser qualquer coisa, hoje o Elias é discípulo de Jesus. Aí depois eu sou casado com a Adriele, tenho hoje o nosso ministério que é o Power, que é Ativando a Essência de Deus. E juntos, hoje o Elias é um homem que foi transformado, que saiu do mundo do crime, e Deus me colocou hoje para mudar homens, para trazer os homens de volta às suas essências. Amém. Depois nós vamos conversar também sobre essa transformação Sim. que Deus fez na sua vida, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, uma curiosidade. Você tem algum hobby que você gosta? Algo que te dá prazer em fazer? Ou um esporte, algo assim? Ó, esporte, por enquanto, eu tô Nada? nada. Mas ainda o meu hobby que eu falo hoje é assistir. Eu gosto de ficar assistindo filme, assistindo uma série ali. E na hora que Deus me dá um puxão de orelha, que ele fala, ó, menos a série, mais palavra, menos a série, mais me busca. Mas o que eu gosto mesmo é de sentar no meu sofá com a minha esposa e ter um tempo ali de qualidade com ela e de um tempo de família, de ter uma qualidade ali. Passear de vez em quando, dar uma ida no shopping, comer um pouquinho fora. Então esse é o nosso hobby de hoje. Preciso ter o hobby de exercitar, de caminhar. Sim, Tava saúde. fazendo umas corridas esse tempo atrás, comecei a fazer corrida, mas deu problema no joelho, aí tive que parar. Mas é todo mundo, né? Esse joelho. Aí eu tive esse que parar. joelho. A desculpa foi o joelho. É a desculpa do joelho. Mas é sempre assim, mas isso logo a gente apruma, né? Quando o homem de Sim. branco, quando o médico falar assim, ó, ou faz, Ou faz, aí não vai ter joelho, não ou vai não ter escapa, nada. aí não tem joelho, não tem nada. Aí a Não gente tem. faz, né? Aí nem É faz. isso aí. A sua caminhada, me conta um pouquinho da sua caminhada com Deus. Então, pastor, quando realmente Deus me chamou, foi bem, eu falo assim que foi bem estranho para mim, né? Porque eu era um homem que gostava de beber, gostava de farrear e tudo. E quando o Senhor me chamou para poder fazer parte do reino dele, eu me lembro como se fosse agora. Eu estava indo para uma festa, era uma festa de balada, essas coisas, mas eu tinha feito uma promessa para uma amiga, que eu ia acompanhar ela na igreja. E naquele dia eu ia mandar uma mensagem para ela e ia falar assim, ó, não vai dar para eu ir. E aí ela, antes de mandar, ela mandou uma mensagem para mim, se você desistir, você nem precisa mais conversar comigo. Eu falei, vai, eu vou nessa igreja, vou lá, vou ouvir que ela quer que eu acompanhe a palavra, e depois de lá eu vou para a festa, né? Normal. E então a minha transformação foi quando eu coloquei os pés naquela igreja. Quando eu entrei lá, sentei no fundo, como todos fazem, né? Senta no fundo da igreja. Eu também fui assim. E ali começou a palavra a ser ministrada, as pessoas começaram o pastor começou a ministrar.
quase chegando no fim, e ainda aquele homem era conhecido como ele acabava a palavra no horário certo. Tipo, era 9h30, ele acabava o culto 9h30, não tinha meio termo com ele. Sim, sim. E já estava quase para estourar o horário dele, e falou assim, ó, infelizmente eu não vou poder acabar o culto no horário, porque Deus tem um homem que entrou aqui hoje, e Deus quer transformar a vida dele. Aí começou a gente, pessoas levantar outras pessoas, isso já faz mais de 10 anos. Sim. E a minha amiga que estava do meu lado falou assim, é para você ir. Eu falei, não, que eu o quê? Que não sei o que lá. Sim. Só que aí, já que essa pessoa não quer querendo vir, eu não posso terminar o culto. Então, o que eu vou fazer? Deus falou, eu vou até você, mas eu vou te falar o que aconteceu com você hoje. Deus manda te falar assim que você ia sair daqui e ia para uma festa, não ia? Deus manda te falar, você não vai nem chegar na festa e nem vai voltar para tua casa, porque o inimigo preparou uma armadilha no meio do caminho para acabar com a tua vida. Naquilo eu tremia minhas pernas. Sim. Eu falei, é comigo mesmo, porque fui eu que falei aquilo, né? Correto. Levantei, fui lá na frente, veio um obreiro lá orar por mim e tava sentindo nada, tava ali na minha. O pastor olhou para mim e falou assim, pode parar, obreiro, que Deus tá mandando eu colocar a mão nesse menino aí. Eu sinto como se fosse hoje, que ele foi descendo as escadas do altar, o chão tremia, né, minhas pernas, nunca tinha sentido aquilo. E quando ele colocou as mãos, eu senti que o meu corpo ele estava, tipo, senti arrepio, que ele falou, gente, o que está acontecendo comigo? Ele orou, eu senti a presença de Deus ali como eu nunca senti na minha vida. E uma frase que ele falou para mim foi assim, hoje Deus coloca nojo em todos os vícios da tua vida, em tudo. Sim. Acabou o culto, não fui para a festa, porque claro, não vou dar uma palavra daquela. Passou um tempo, fui para uma festa, enchi a cara, bebi, cheguei em casa e dei risada. Olhei pro meu teto, certinho, né? Olhei pro teto e falei, nojo, né? Sim, eu sei que nojo que é esse. E continuei minha vida. Acordei no outro dia pra soca, que é aquela coisa que eles falam, soca. Cheguei naquele lugar na chácara que nós estávamos fazendo a festa. Sim. O primeiro gole que eu dei tava podre. Tudo que eu fui colocando na boca tava um gosto de podre, tudo amargo. E aí eu ouvi a voz, a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo, pastor, que ele disse para mim, saia dessa roda que eu te separei você, volta para tua casa. Aquilo eu falei assim, o quê? Ele falou, eu estou colocando nojo na tua boca agora. Você não riu lá no teu quarto? A partir de hoje eu te escolhi. E aí eu saí, aí eu falei assim, depois disso, né, eu vou buscar Deus, né? E aí foi onde que começou a minha caminhada com Deus. Aí dali eu fui para uma outra igreja, não fui mais naquela, né? Fiquei um tempinho indo naquela, mas acabei indo para outra. E ali foi mais algumas histórias das minhas transformações, que é onde Deus ele livrou de eu ser preso, me livrou de eu ser as drogas que eu tinha em casa. Deus usou uma pessoa, vai lá, limpa a tua casa hoje e limpa tudo. Deus me levou de ser morto, porque quando eu tinha um lava-jato, eu acompanhava um amigo e ele falou assim, ó, vamos fazer um assalto hoje, você vai ser meu motorista, vamos lá, né, tal. Você vai me ajudar a levar o carro. E aí eu falei, eu vou. Mas nisso eu tinha ido no encontro com homens. Um dia antes eu tinha ido no encontro com homens. Sim. O senhor conhece, que é o Juliano, né? Correto. Ele foi me buscar no Lava Jato e falou, vamos lá pro encontro de homens e tal. Aí foi o primeiro encontro de homens. Aí era tarde, acho que era de manhã, à tarde, à noite que tinha esses encontros. Voltei pro Lava Jato. E aí esse menino veio, parou lá no Lava Jato e me chamou. Aí eu falei, se o senhor realmente quer me transformar na minha vida, manda aquele moço que falou comigo parar o carro aqui, que aí eu não vou nesse assalto. Mas foi questão de segundos que eu falei, o moço me encosta o carro. Correto. Ele falou, Elias, eu vim te buscar para você ir comigo agora na parte da tarde, lá no encontro com os homens, né? Aí eu falei, não dá, cara, tem um carro para lavar. Aí eu pensei, não, para ir pro assalto eu ia, mas para ir para a igreja eu não vou, né? E aí os meninos falaram, não, Elias, pode ir, deixa a gente lavar os carros aqui, pode ir. Aí eu fui. Nesse dia tava o pastor Nelson Rocha ministrando. Ele chamou todo mundo na frente, ao que eu estava lá na frente, ele olhou para mim e falou assim, você menino, você, Deus hoje te livrou da morte, e ele falou para mim que o teu lugar é aqui em cima do altar, ele vai te trazer você aqui em cima. Aquele dia eu dei risada na cara do altar, eu, tímido, subir em cima do altar? Jamais. Sim. Só que ele falou, Deus te chamou você aqui em cima. E aí, depois de muito tempo, que eu fui entender que Deus me chamou para o ministério de homens, porque Ele me escolheu no encontro com homens. Sim. Aí que Deus me abriu, o dia que eu estava escrevendo o livro, Deus falou comigo, eu te escolhi para ministrar homens
o dia lá naquela igreja que você estava, que aquele homem apontou o dedo para você e falou, o teu lugar é aqui em cima. Então, a minha caminhada com Deus começou sendo assim. Em tudo isso que você passou, qual foi, desses aí, qual foi o momento mais marcante? Aquilo que te marcou, falou assim, olha, esse momento foi o decisivo. Porque tem coisas, né, essas experiências que nós Sim, passamos com Deus, que nós vivemos com Deus, elas são tremendas. muito. Eu já tive grandes experiências desse porte com Deus e eu sei que existe algo que nos marca. Que foi nessa caminhada? O que te marcou? O que você pode dizer? Fala assim, ó, isso aqui foi um selo. Isso foi quando eu realmente entendi que ele me chamou, que o amor dele é incondicional. Quando foi? Qual dessas? Isso foi, ele age no meu coração todos os dias, que eu escuto sempre a mesma, essa frase direto quando eu penso em, hoje eu tô fraco, eu preciso, hoje eu não tô muito animado. E aí vem essa imagem desse dia na minha mente, que foi o dia que eu estava na igreja no culto de domingo, a, a pastora que estava lá ministrando, ela acabou de ministrar a palavra, ela chamou todo mundo lá na frente, ela apontou o dedo para mim e falou assim, hoje Deus mandou você limpar a tua casa. E eu não sabia porque eu ainda, tipo, tava na igreja, Sim, entendi. fui lá, mas ainda eu guardava as drogas. O Uhum. moço lá já tinha sido morto, né? Ele morreu naquele assalto. E aí as drogas dele estavam tudo guardado em casa, tava tudo lá em casa. E eu morava no fundo da casa de um policial aposentado. Então, olha a minha ousadia. Muito. Muito. E aí, naquele dia que ela falou assim, limpa a tua casa. Hoje, chegou na tua casa, você limpa a tua casa hoje. Não sei por quê, eu tô mandando limpar a tua casa hoje agora. Cheguei, liguei pros meninos e falei, gente, passa aqui em casa, pega tudo que eu não quero nem mais saber disso. No outro dia eu fui trabalhar, os caras limpou tudo e tal. Estava chegando no meu lava-jato, meu telefone toca, que era o moço que eu morava lá no fundo da casa dele. Falou, Elias, tem como você vir aqui em casa? Eu falei, mas o senhor tá bem, né? Aconteceu alguma coisa? Não, preciso que você venha aqui e tal, eu não posso falar por telefone, mas preciso que você esteja aqui agora. Eu falei, tá bom, tô pegando a moto e vou aí, né? Ó, que eu virei a esquina assim, pastor, pra chegar na casa, mas tinha um monte de viatura, cachorro, tudo parado na frente da casa. E aí Deus falou assim, eu te livrei. Pode ir, eu te livrei. Aí eu cheguei lá e falei assim, eu sei que você é um homem íntegro, eu sei que você não faz nada de errado. O cara que mora no fundo Na frente, ele na morando, frente né? falando. E aí ele falou assim, é que o pessoal tá aqui, foi uma denúncia que você guarda droga em casa. Eu falei que não, mas eles querem entrar para visitar, para revistar. Eu falei, não, beleza, pode entrar, mas eu posso acompanhar, né? Porque hoje em dia, ele falou, ó, poder você não pode, mas deixa que eu vou, eu acompanho. Tipo, e aí ele foi, acompanhou, olharam tudo, revistaram tudo. E aí ele saiu, os guarda policial saiu, ele falou, eu disse, ele é íntegro. Aí aquilo marcou, E essa essa passagem marca. palavra me marcou, A esse homem é passagem, íntegro. a palavra, homem íntegro, né? E aí, um dia antes eu tinha ouvido a história de Jó, homem íntegro Íntegro e e fiel. reto, né? Reto. Aí eu Nos falei, caminhos do meu Senhor. Deus, eu quero ser assim. Eu quero ser esse homem íntegro e fiel. Aí a partir disso eu falei assim, nunca mais retirarei os meus pés do teu altar. Então a gente pode dizer que essa passagem de Jó, esse versículo de Sim, Jó, é o versículo que você hoje é o teu preferido. sim. Que você. Porque Se todos for nós ver, tem, sim. né? Na minha conversão foi Lucas 10:19, eis que vos dou poder, né, para pisar Uhum, em serpentes e escorpiões, em todo o poder do mal, e nada ali vos causará dano algum. Esse é o meu versículo. Esse é o versículo da minha conversão. Então a gente pode contemplar hoje aqui nesse bate-papo, você que talvez sofre né, com um vício, há esperança para você. Existe um Deus que é todo poderoso. transforma. Existe um Deus que transforma. Por isso que nós estamos falando hoje que você pode, através desse podcast, dessa conversa, desse papo, você entender que você pode ser mudado, que você vai mudar, que Deus vai transformar a sua vida, que você vai sair de uma condição ruim que hoje parece Sim, impossível. Nós estamos falando aqui com o pastor Elias, que viveu no mundo das drogas, em questão de assaltos, e hoje é um homem de Deus, né? A palavra de Deus se cumpriu na vida dele e vai sim. cumprir na sua também.
né? Nós profetizamos aqui na sua vida que você se tornará um homem de Deus, um homem íntegro, respeitado, sabe? Um homem de família. É por isso que nós estamos aqui hoje falando sobre isso, né? E deixa eu fazer uma pergunta para você em questão a isso, né? O que significa ser um homem de Deus no mundo de hoje? Né? Nós falamos muito, você é um homem de Deus, né? Você é um varão valoroso, né? A passagem se não me engano, 2 Reis 4, da mulher que fez um quartinho para o profeta. Ah, sim. A sunamita, não foi? Sim, do profeta Elias, né? Profeta Elias. Eliseu. Foi do Elias ou Eliseu? Acho que foi Eliseu. E aí ela disse assim, eis que este é um homem de Deus, é um santo homem de Deus, né? Então, hoje, o que significa ser um homem de Deus no mundo de hoje? No mundo de hoje eu falo que a primeira coisa é você ser íntegro naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Ser um homem de Deus hoje é ter o caráter cristão, mas não um caráter... Quando a gente fala uma palavra cristão, né, parece que ela fica meio forte, porque as pessoas pensam, vê os escândalos que está hoje, né, o cristianismo, né, tipo, hoje não vamos dar nomes, mas se pessoas olham hoje, hoje eu não vou na igreja porque aquele pastor rouba, não vou na igreja porque aquela pessoa faz isso. E aí isso atrapalha tanto a evolução da palavra de Deus, porque isso não mostra quem é Deus. Deus, eu mostro quem é Deus na minha vida, através dos meus atos, do meu agir, do meu caráter. Então, um homem de Deus hoje é o teu caráter. É você ter um caráter de Cristo. Amar as pessoas como Cristo amou. Ser honesto com as pessoas verdadeiramente. Ser o teu sim, sim, o teu não, não. Se você disse o sim, então vai até o fim naquele sim. Correto. E não volte atrás da tua palavra. Eu creio que um homem cristão, um homem de Deus mesmo, é aquele que, tipo, se eu dei minha palavra, mesmo que eu vou passar, que eu vou ter um prejuízo, mas eu tenho que cumprir aquilo que eu falei. Não querer dar um jeitinho brasileiro que a gente fala, um jeitinho brasileiro. Não, homem de Deus não tem isso. Se eu dei a minha palavra, ou eu vou conversar com a pessoa e falar, dei minha palavra, tipo, no meu negócio. Te passei um preço, mas, cara, eu vou tomar um prejuízo e tal. Dá pra gente remudar? Não dá. Então, eu vou fazer o serviço assim mesmo e vou fazer com excelência. Entendi. Então, mesmo porque Paulo, né? Paulo dizia assim, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Falei o podcast de passagem também, que isso vira até um jargão para nós, né? Para que a gente, o crivo, né? Jesus, né? Dizia, sejais santos como eu sou santo. Sim. O crivo é alto, né? O crivo é alto. Sim. E muitos dizem assim, não olha para o homem, não olhe para mim, olha para Cristo, eu sou falho. Sim, nós somos falhos, concordo. Nós somos mesmo, né? Todos nós somos pecadores e todos os dias nós somos tentados. Nós homens, então, todos os dias nós somos tentados. Você já sai para a rua e já está sendo tentado. Tá assistindo televisão, está sendo tentado. Ponto. E então, hoje, você diz que o caráter é o mesmo caráter de Paulo, né? Sim. Ter a coragem de dizer assim, sejais os meus imitadores, faça o que eu faço, assim como eu imito Cristo. Sim. Então, nós pastores temos uma responsabilidade muito grande, é isso que você quer dizer? Sim. Com os púlpitos, com aquilo que nós fazemos, que o que nós fazemos fala mais alto do que o que nós falamos no púlpito, é isso que você quer dizer hoje? Sim, isso mesmo, porque nós somos a vitrine. Okay. Que nem, hoje eu estou acima do altar ministrando a palavra, eu posso não conhecer todo mundo que está lá, mas pessoas que estão me vendo, elas vão me ver no shopping, andando. Eu posso estar brigando com a minha esposa dentro do shopping, ou xingando a minha esposa, ou num bar, sentando, bebendo cerveja. Aquela pessoa que estava no altar, na igreja, me vendo, vai falar assim, mas esse não era o homem que estava lá ministrando? E ele não vai colocar a culpa em mim, ele vai colocar, aquele não era o homem de Deus? Ele não é de Deus? Então, tipo, sempre as pessoas vão ligar a gente com Deus. Uhum. Então, nós temos que ser prudentes naquilo que realmente que eu estou... Se eu resolvi seguir a palavra, pregar a palavra, edificar a vida de outras pessoas, então eu tenho que ser um exemplo para elas. Correto. Eu posso deslizar. Pode acontecer deslizar, né? Porque a gente somos falhos. Sim. Mas se acontecer, voltar e falar, gente, perdão e vamos seguir em frente. Ok. Se eu te perguntar hoje, qual homem da Bíblia mais te impactou, ou quais os homens da Bíblia hoje
que te impactou e você diz assim, ó, poxa, esse aí eu tiro o meu chapéu, como diz, né? Eu tenho dois, Hum, Elias e Eliseu. São os meus, assim, imagem favorita de ler eles. Porque eu vejo a história de Elias, que foi chamado para profetizar, foi chamado para levantar o altar. Só correto. que aí, no meio do caminho, ele teve medo e teve que se esconder. Uhum, E aí Deus já chamou assim, não, continua, tua caminhada ainda é longa. uhum. Então Deus sempre fala para mim, Elias, levanta, cara, tua caminhada ainda é longa. Não é tempo de você ficar aí resmungando, reclamando, não, vamos, que eu preciso te Entendi. usar. E Eliseu, né, que tipo, só quer a unção dobrada. Então aquilo que Deus tem para entregar para mim, eu quero em dobro, para poder derramar na vida de outras pessoas. Ah, Então eu acho essas pessoas que nem, eu vejo Eliseu que quando Naamã veio falar com ele, né? Ele não foi até Naamã, mas ele mandou alguém ir. Então Deus ele quer nos ensinar isso. Não é eu que vou mudar a vida das pessoas. Eu posso enviar outras pessoas, vai lá. Porque as pessoas colocam pastores como se eles fossem Deus na terra, né? sim. Mas eu aprendo com Eliseu. Não, mandou o servo dele, vai lá e manda Naamã mergulhar lá. Tá que Naamã ficou bravo. Como Sim. assim você mandou? Achei que você ia colocar a mão na minha cabeça e expulsar o demônio, sei que lá, tudo. Mas não Aham. é isso que é o que Deus quer da Essas nossa são vida, as né? expectativas, né? Naamã tinha uma Sim. expectativa que o homem de Deus ia chegar na porta, entra aqui, vamos comer um bolinho E aqui. muitos têm essa expectativa com a É, gente, né? Você pensa isso. que eles vão para a igreja que nós Vai vamos colocar a mão nas mudar. minhas feridas, vai clamar o seu Deus e ela vai sumir. E É. talvez não foi suprida a expectativa de Naamã e quase que ele perde o milagre, né? E as pessoas pensam que nós vamos mudar a vida delas, mas não é nós que muda, é Cristo que muda, Sim. é o Espírito Santo que muda. E quanto à espiritualidade de um homem, o que que você tem a dizer, o que que você espera sobre a espiritualidade de um homem, né, hoje que se converte, como que ele, qual seria a busca dele, o que que você tem a nos falar a respeito disso? Ó, um homem que se converte hoje, nos dias de hoje, eu falo que é uma luta. Porque realmente, se você for olhar, hoje nós temos redes sociais que podem te levar você fora do caminho de Deus. Uhum, Tem amigos que hoje te chamam você para sair com eles, que quer te levar você para fora do caminho de Deus. Então, o importante é a espiritualidade, é você ter uma disciplina de jejuar, de orar, de meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Porque muitos pegam a palavra de Deus somente na igreja. uhum, Ah, hoje tem culto, então hoje eu vou ler a palavra. E a Bíblia fica lá no cantinho da casa dele. Ele só pega ela quando ele vai para a igreja e quando vai lá nem na igreja presta atenção na palavra. sim, Então, a espiritualidade de hoje, um dia, para você se manter forte, é meditar na palavra, ter uma disciplina de oração, ter uma disciplina de jejum e caminhar com pessoas que vão te levar você a Cristo, né? Saber com sim. quem que você anda, né? Então, tem essa também. É mesmo porque o homem hoje ele vive grandes pressões, né? Sim, No seu cotidiano, no seu dia a dia. Ele tem que levantar pela manhã, ter a força de buscar o pão de cada dia para sustentar a sua família. E hoje nós estamos passando por um momento muito delicado, né, na nossa economia, vamos se dizer sim. assim. E um desafio, uma pressão para o homem hoje sustentar uma casa, né, os seus filhos, sua esposa, o lazer, o vestir, tudo está muito difícil. Então, como você lida, você, Elias, como que você lida com as pressões da vida e ainda mantém o foco na espiritualidade, no jejum, na oração, na busca, na leitura, né? Como faz isso? Ó, é um desafio, realmente, é um desafio, eu falo, mas é prazeroso. Tem aquele momento que você pensa que não vai dar certo, que nem teve meses na minha vida, esses dias que eu peguei alguns meses, eu falei assim, nossa, não vou conseguir nem pagar o aluguel, né? Porque eu tenho uma casa em Badibá City, resolvi vir mudar para Rio Preto, Correto. e aí eu falei, esse mês eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel. Tô trabalhando, tá um pouquinho de falta de cliente, carro começa a quebrar, e aí começa a ficar doente, remédio começa a gastar, e eu falo, Deus, tá acontecendo, né? E aí sempre, toda vez Deus fala a mesma palavra comigo, confia. É a palavra que ele fala comigo, confia, Elisa, eu tô com você, cara. Eu tô andando com você, não vai te faltar nada.
Talvez a gente não vamos ter com abundância, mas não vai nos faltar nada. A necessidade é suprida, né? Ele vai suprir tudo. E gente, é sobrenatural. Chega no dia de pagar aluguel, no dia de pagar as contas, vem o valor exato. E mesmo se não vier, vai acontecer alguma coisa, é ter a humildade de falar para aquela pessoa que você deve, ó, aconteceu um imprevisto, vamos que eu vou me organizar, mas eu vou pagar. Mas é importante é você estar conectado com Deus. Porque Ele não vai deixar você ficar louco, não vai deixar você se espernear, fazer besteira, porque hoje em dia a pessoa que não está na presença de Deus, ou não ora, ou não busca o discernimento do Espírito Santo, ele já vai atrás de agiota, vai atrás de fazer um empréstimo, e aí isso vai virando uma bola de neve. Uma bola de neve. Né? O homem ele tem que se organizar. Primeiro, o homem tem que se organizar. Né? Uma das maiores pressões que nós vivemos hoje é a pressão financeira. Sim. Não tem como. A pressão financeira ela é tão grande que nós que atendemos, né, na igreja, que a gente, pasmem, as maiores discussões entre os casais, o maior índice da pessoa querer divorciar, querer o divórcio, é a situação financeira. Sim. Pasmem, é a situação financeira. Então o homem ele realmente precisa se organizar no setor financeiro, né? Nós vamos até trazer aqui um consultor financeiro para a gente conversar, para a gente organizar as questões financeiras no que diz a palavra de Deus. Isso tem que ser ensinado nas igrejas, né? Pronto. Então, nós vamos trazer aqui, né, um servo, vamos trazer um especialista em finanças para a gente aprender a nos organizar, tá? E em questão às tentações, que nós falamos em tentações, você falou aí em redes sociais, é muito complicado, porque hoje até mesmo se você tem que ter muito domínio sobre isso, né? Sim. Porque a primeira questão é que Deus nos fez para ter domínio. Façamos um homem, nossa imagem e semelhança. Que ele domine sobre Domine ele, né? Domine sobre. Então, isso. Deus já nos fez para ter domínio. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Como lidar com as tentações típicas da masculinidade atual? Como lidar com isso? Por exemplo, eu quero vencer isso. Porque nós temos grupos, né? Grupos de WhatsApp, no trabalho, sim, no futebol, nos amigos lá, na diversão deles. Porque a gente não vive trancado dentro da igreja. Nós vivemos no mundo real. Nós vivemos num mundo onde nós temos as nossas amizades, talvez no trabalho, se você não estiver no grupo do trabalho, você é excluído, né? Sim. Então, e aí, de repente, no grupo do trabalho, tem um enviado, né? Que manda a fotinha, manda o videozinho. E isso é uma tentação, você querer clicar, mesmo você procurando um versículo bíblico, lendo a Bíblia, entrando até mesmo hoje no YouTube para assistir o nosso podcast ou para assistir uma pregação, no meio vai ter talvez um vídeo sensual, não é? Então, as tentações hoje na rua, né? Hoje a gente vê uma liberdade, mudou o tempo, vamos dizer, vamos ser mais delicados aqui, vamos dizer que os tempos mudaram, a modernidade chegou, aí as roupas diminuíram. Bem isso. Não é? Ponto. E aí, como é que vencer essas tentações aí? Como é que nós somos homens, né? Nós se convertemos, né? Mas e aí? Os hormônios não, mas... Os hormônios, e aí? Os hormônios não se convertem. Tá, e aí, como é que a gente faz? Eu vou contar algo que aconteceu comigo faz um tempo já. E eu tenho uma empresa, né, de higienização. Sim. E eu fui atender uma cliente. E entrei no apartamento, eu estava trabalhando sozinho nesse dia. Entrei no cliente para atender ela. Fui lá lavar o sofá dela. E nesse meio termo, ela falou assim, eu vou tomar um banho, mas fique à vontade. Beleza, tô lá limpando meu sofá, o sofá da cliente e tal. Ela me sai do banheiro de baby doll. De baby doll aberto. Só coisa assim aberta. Ela olhou pra mim assim, ai moço, eu esqueci que você estava aqui. E continuou com o baby doll aberto. Eu virei e falei assim, moça, por gentileza, você pode trocar, colocar uma roupa, ou senão eu vou ter que retirar da tua casa. Porque tá constrangedor. Ela, você não gosta?
Então, tipo, o demônio ele sempre vai já Entendi. tentar colocar, mas você não gosta? Eu falei assim, sim, da minha esposa. Eu Sim. gosto da minha esposa. Então eu falei assim, eu estou aqui limpando o teu sofá, mas se você continuar, eu vou ser obrigado a me retirar. Ela, desculpa, desculpa. Ela foi, trocou de roupa. E aí ela ficou lá no quarto até eu terminar o serviço, terminou o serviço. Aí eu falei, ó, tá certo e tal. Fui embora, moço, e falei, não, tá tudo bem. Fui embora. Então, as tentações, elas estão por aí. Sim. Então, ou quando você está firmado com Deus e realmente buscando a presença, e, tipo, nós que somos casados, tipo, sou casado, Sim. é honrar a tua esposa. Honrar, sim. É honrar a tua esposa. Isso é caráter, né? Não- Caráter é você tomar determinadas decisões Sim. quando ninguém está vendo, né? Sim. Porque é muito fácil. Quando o amigo está vendo, o pastor está vendo, quando tem alguém perto, isso é muito fácil. Quando E, você tipo, está sozinho dentro do teu quarto, num trabalho aí, numa situação como essa, né? Sim. A gente aprende muito com José, né? José, ele sabia que o propósito não combina com prazer. E, ó, Né? E perna nós, pra que tem. então eu creio que, pelo que você está falando aí, a gente tem que procurar entender qual é o nosso propósito em Cristo. Sim. O homem se converte, o homem ele tem um papel fundamental na vida cristã da família dele, né? Hoje ele é o cabeça, né? Ele é o provedor e eu costumo dizer que quando a mulher ora, as bênçãos caem sobre a família. Sim. Você pode ver que muitas famílias não passam por dificuldade porque a mulher ora, a mulher é de oração, Senhor acode, Senhor... O homem ele é preguiçoso para falar a verdade. Mas quando o homem ora, a situação é mudada. Então essa mulher vem orando e Deus vem derramando, mas quando o homem ora, a situação muda. Ele muda o diagnóstico, ele muda a situação dentro da casa dele. Eu falo que o azeite transborda. Isso é propósito. Então, eu e os homens aqui de casa que nos assistem agora, pode ter a convicção de que nós precisamos achar o nosso propósito. Sim. Para que a gente possa vencer o seu propósito. A vencer as tentações que está por aí. Tem muitas tentações. Não só onde os clientes que nós vamos entrar, né? Não, é um trânsito. É na escola, no trânsito, meu Deus. Academia hoje, academia. Gente, misericórdia, academia. Você vai na academia hoje, não tem como. Aí você fala, eu não vou olhar. Você está olhando. Não. Mas você olhou, não continua olhando, porque você vai começar a pecar. Sim, então, sim. Tipo, não deixa aquilo descer para o teu coração e desejar aquela pessoa que você está vendo. Porque a tentação está ali. Você viu. Nós vamos ver, não tem jeito. Sim. Né? Graças a Deus nós temos vistas e boas, né? Apesar que o óculos ajuda a gente, né? A gente precisa de uma forcinha, mas a gente vê. E a questão é, Davi, né? Davi viu e desejou. Era para ele estar na guerra, e muitos homens era para estar orando, mas... Outra coisa, em tempo de guerra, machaiada, não é hora de descansar. Nós estamos em guerra. E nós estamos em guerra. Então, Davi, ele olhou e desejou e quis e deu o que deu, né? Então, nós podemos nos orientar com Davi, né? Sim. Que nós precisamos aí estar ciente de que as tentações virão, mas ele não vai permitir. Deus não permite tentação maior do que a gente não possa suportar. Né? Então não tem desculpa, nós precisamos orar, vigiar e procurar fazer com que as tentações sejam aí inibidas no nosso ser. E tá tem bom? os homens solteiros também, né? Porque nós estamos falando aqui dos casados, né? Ah, sim. E o solteiro fala, mas então sou solteiro eu posso. Não, também não. Você tem que se guardar para a prometida que Deus colocou nas tuas mãos. É saber esperar. Sim. Porque talvez você atira a pedra no lugar errado e aí você vai colher daquele fruto que você pegou. Sim. Então, aprenda a esperar, busque em Deus, porque assim como Deus preparou a minha esposa, preparou a esposa do pastor, a tua está preparada. Mas depois isso aí vai ser um outro episódio que nós vamos falar da questão aí do varão para casar. Sexo antes do casamento. Tem um livro meu que está na Pronto. É outro episódio, porta da caneta, assim, que chama. Outro episódio esse, né, Doni? Comecei errado e deu tudo. Comecei certo e deu tudo errado. Pronto, aí, ó.
E nós temos o desafio, né? Desafio aí, eu creio que esse é um desafio de ser esposo, pai, homem segundo o coração de Deus. Fazer com que você domine as suas tentações. E como que você me diz a respeito de os homens cristãos, eles precisam de mais espaço para se abrirem, para conversar. Como fazer isso dentro da igreja? Como puxar esse cara... Porque o homem é durão, né, bicho? O homem Homem é fechado. Não é fechado. Eu não vou mostrar minha... Quando eu fui criado, que o homem não podia chorar. O homem não chora. Eu passei por isso, eu fui ministrado que o homem não chora. Eu era menino, os pais da gente caíam de bicicleta, levanta, pega a bicicleta aí, vai de novo. Tá doendo o quê, vai? Vamos de novo. Aí eu lembro que eu fui jogar e era muito pequenininho e errei o pênalti. E aí eu comecei a chorar, eu tinha uns 7 aninhos, era daqueles campeonatinhos dentro de leite, e eu errei o pênalti. E aí eu comecei a chorar. Rapaz, foi na hora. Homem não chora, homem não chora. Vai lá e resolve o teu problema. Quem mandou você errar? E não sei o que. Então a gente foi criado nesse sistema mais bruto. Hoje a gente se derrete na presença do Espírito Santo, né? A gente sabe hoje que não é assim, né? Que nós podemos chorar, nós podemos pedir ajuda, pedir socorro, mas muitas vezes a nossa masculinidade não permite. E como trazer essa abertura para os homens hoje, para eles conversarem a respeito de alguns assuntos aí? Vou falar por mim. Eu fui um homem fechado. Sim. Muito fechado. E realmente esse nome da igreja de vocês, curados. Gente, homens precisam ser curados. Precisam ser curados emocionalmente. Sim. Porque esse orgulho impede deles de viver o melhor de Deus na vida deles. Orgulho, pronto. Porque o orgulho te impede de você de chegar em alguém e falar, cara, eu preciso da tua ajuda. Nesse dia eu fiz isso com o senhor, né? Falei, pastor, preciso de uma orientação aqui. Gente, é normal. Tem gente que fala, eu sou pastor, eu não posso pedir ajuda. Não, deve. Sim. Porque por isso eu tenho vendo um monte de pastores matando, tirando a sua própria vida porque não querem pedir ajuda. Sim. E hoje, para você equilibrar tudo isso e trazer aquele homem que está lá fechado na igreja para você falar com ele, é se aproximar dele. Não esperar aquela pessoa se aproximar de você, porque ele não vai, ele está fechado. Então, é convidar ele para um churrasco, é convidar ele para um bate-papo, e aí tentar entender o porquê ele está fechado daquele jeito. Porque se ele está fechado, tem alguma machucada ali dentro dele. Sim. Então, a nossa obrigação é tirar aquela casca velha do machucado lá, sarar ele, colocar um bálsamo ali e falar, Deus tem algo maravilhoso para tua vida. Então, esses homens hoje que estão fechados, a melhor coisa é apresentar Cristo para eles. Porque não sou eu que vou mudar eles, mas é o Espírito Santo que vai convencer. E essa seria uma estratégia, a estratégia da comunhão. Da comunhão. Trazer para um trazer para mais próximo, conversa. Um futebol entre os irmãos. Mostrar confiança para ele, porque ele pode confiar na gente. Porque hoje, tem dois tipos que eu entendo assim, que tem aquele que vem machucado de outras igrejas. Correto. Que porque um outro homem machucou ele e não sei o que lá, e aí ele se fecha. Isso é o que aconteceu comigo, eu me fechei, tive um tempo na minha vida que eu fiquei fechado, não conseguia conversar com ninguém, nem com a minha esposa eu conseguia me abrir direito. Eu e minha esposa passou por um tempo assim que nós orava bastante junto, e por causa de uma palavra que falava assim, homem, você não pode demonstrar a sua fraqueza para tua esposa. Então, aquilo ficou gravado no meu coração e eu falava, mas como assim? Eu não posso. Não, você chora sozinho. Você chora sozinho lá no teu quarto, ninguém precisa ver. Então, muitas vezes, as pessoas tentam te ajudar, mas acabam te machucando e te bloqueando. Então, tem muitos homens hoje por aí que estão bloqueados nos sentimentos. Então, aí está lá preso, então ele vai para a igreja hoje, mas ele não consegue nem conectar com a palavra, nem conectar com o louvor, porque a mente dele está tão cauterizada que ele eu não sou digno disso, o que eu estou fazendo aqui? Fica essas perguntas neles. Então nós temos que mostrar para eles que, cara, homem chora. Sim. Então, falando nessa questão, qual a importância do culto dos homens, então, dentro de uma igreja?
Nossa, falar para culto eles de homens qual que é a importância deles virem para esse culto, porque Sim. ali tá ele e Deus e os amigos, né? Então, Uhum. às vezes às vezes o homem na frente da esposa fica meio assim segurando para Meio não segurando, chorar, para para não não chorar. perto do filho, porque foi dito uma palavra talvez para ele que É, ele né? não pode Ele foi mostrar moldado, né? Ele foi moldado assim, né? então, Então, essa é uma das importâncias de ter um culto para os homens dentro do ministério, dentro da igreja, para que eles possam transbordar. Seria isso? sim. Tipo, eu creio que se todo ministério estivesse focar bastante em homens, porque quando o Senhor me chamou para pastorear e para pregar para homens, eu falei, Senhor, é muita responsabilidade. Porque você vai estar hoje fazendo com que esse pai, ele forme um filho para a nova geração. Então hoje nós estamos mexendo com os pais que hoje têm filhos, homens. Então se o pai está bloqueado, ele vai bloquear o seu filho. Entendi. Então nós temos que trabalhar no pai hoje, nesse homem que já está homem, Sim. trazer ele para a igreja, falar, vai ter culto de homem. E culto de homem não é aquele que você prega a palavra para ele, não. Chega, tipo, realmente, como o senhor disse, né? A palavra hoje não é mais suficiente, realmente não é mais mesmo. Quando o senhor falou aquilo para mim, eu fiquei pensando, nossa, realmente, a palavra hoje não é mais suficiente. Tem Ela que é ter, viva e ela é eficaz. viva. Mais uma vez aqui, outra vez eu quero falar. Hum, Quando nós dissemos aqui que a palavra, mas não é suficiente, só a palavra dentro da igreja, isso. a palavra muda, a palavra é a verdade. Isso Ela aí transforma. ninguém está questionando isso, gente. A palavra transforma, muda. Conhecereis a verdade e a A verdade verdade vos vos libertará. libertará. Não tem outra maneira a não ser a palavra. Eu gostaria que a palavra hoje fosse suficiente, que a Sim, gente pregasse a sim. palavra, a verdadeira palavra dentro da igreja e tudo se transformasse da melhor maneira possível. Porém, hoje nós precisamos de amar as pessoas. As pessoas elas precisam ser amadas. É isso que eu quis Cuidada, dizer. Foi isso que eu disse pastoreadas. para o senhor a respeito. O que o senhor Uhum. acha disso? Eu acho realmente, isso é um assunto polêmico, a gente fala, né? É. Vai ter discórdias, mas eu concordo, porque temos que ter algo a mais. E para trazer homem para a igreja hoje, para ele ouvir a palavra, você tem que ter essa comunhão com eles. Uhum. Então chama eles, ó, hoje vai ter um culto de homem, mas gente, não é só palavra, vai ser um bate-papo. Sim. Não é aquilo, ó, hoje vamos ter um culto de homem, uma palavra viva, vamos pregar, não. Aí você desce a madeira, né? Dessa madeira e falar, ó, você tem que fazer isso, tem Tu que não fazer presta, aquilo, porque se não tu fazer, tem que- Deus vai te cobrar. Aí o cara vai ficar se condenando e não vai conseguir atingir aquele patamar. Tudo lascado e a gente dá conta de lascar A gente ele mais. lasca mais ele ainda, coloca Com aquela mais madeira, problema né? na vida Tu já dele tá ainda. lascada, você acaba de tirar a lasca. Porque ele fala, o homem tem que prover, ele tem que pagar as Sabemos de contas, tudo isso. ele tem que cuidar da esposa, ele tem que colocar alimento em casa, cuidar dos filhos, ensinar o caminho que o filho deve andar, E orar. orar, E ainda ganha orar, ler a Bíblia. responsabilidade. Aí chega na igreja, você começa a bater no cara, aí fala, não, cara, eu vim aqui pra apanhar, não. Eu prefiro ficar na minha casa mesmo. Sim, Não, estratégia, né? Isso é é estratégia. ter estratégia. E falando nisso, falando em homens, estratégias, você já disse aqui que foi na igreja, quando você foi num congresso de homens, que ali você sentiu que Deus estava te entregando um ministério de homens para você lidar. É uma área muito difícil, como Sim. nós falamos aqui com os jovens e adolescentes. As duas áreas mais complicadas, eu acho, hoje para se liderar, que são jovens, adolescentes, teens e homens, né? Que você está mexendo com um cara barbado, um cara que já tem a sua estrutura, então eu creio que isso é muito difícil. Então, eu quero te perguntar, nessa tua caminhada, você acabou escrevendo um livro para homens, direcionado para homens. Como nasceu a ideia desse livro? Ó, esse livro aí, ele foi... Realmente eu falo que nasceu no coração de Deus, antes de chegar na minha mão. Porque eu demorei 2 anos para escrever esse livro que Deus me pedindo ele. 2 anos. E eu falei, Deus, quem sou eu para escrever um livro, né? Tem tantos aí, você pode usar tantos aí, tem tipo, eu comecei a citar numa padeu. Você tem o Luciano Subirá, que já é conhecido, tem o Luiz Hermínio, que já é conhecido. Usa esses Escrevem homens para bastante, escrever, e o Senhor vai alcançar esses homens que o Senhor quer que alcança, né? E Deus falou assim, eu escolhi você. Eu quero que você escreva esse livro. Eu falei, tá bom, Deus, vou escrever o livro. Eu demorei 2 anos para escrever.
Aí chegou um dia que eu estava no meu quarto orando, eu senti Deus falando para mim assim, ou você começa ou eu passo para outra, a bênção que eu quero colocar nas tuas mãos. Aí eu falei, ou é agora. E aí ele falou assim, me dá um dia, escolhe um dia da tua agenda para você escrever esse livro. Eu falei, vou escolher o domingo, o sábado, entendeu? Eu te dou o sábado, o domingo. Ele falou, não, isso é pouco para mim. Me dá o dia da tua semana. E a semana, tipo, a segunda é minha agenda, né, gente? Eu ganho dinheiro trabalhando, atendendo clientes. Aí Deus falou, me dá a segunda. É por isso que hoje eu não atendo mais ninguém na segunda-feira. Que bom. Aí Deus falou, me dá a segunda e vai escrever o livro. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar desse livro. Sim. Então, na nossa próxima conversa, nós vamos falar a respeito desse livro. Uhum. Ok? E já vai estar impresso, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Gente, esse aqui foi mais um episódio da Palavra e Vida, podcast da Curados. Nós queremos te convidar para que você siga nossas redes sociais. Queremos te convidar também para ser patrocinador, né, desse podcast. E assim, para que nós possamos fazer a diferença. Amém? Que Deus abençoe, Elias. Obrigado pela Eu que sua agradeço. visita. Que Eu que Deus te agradeço. abençoe enorme, de uma forma enorme. E posso deixar meu Instagram para quem quiser? Pode deixar sua palavra final aí. Gente, quem quiser seguir meu Instagram, a gente tem conteúdo para homens ali mesmo, para que você venha ser transformado. Depois eu vou até pedir pro pastor colocar lá certinho ali embaixo lá. Então é Eleazar_Power, tá? Você vai colocar lá, vai me seguir e nós vamos ter palavra lá abençoada. E a palavra que eu tenho hoje foi que Deus disse para Elias, sai dessa caverna, vai caminhar, porque a tua caminhada ainda é longa. E, homens, sai da caverna, vai caminhar, porque a tua caminhada ainda é longa. Você tem muitas pessoas ainda para levar a palavra de Deus através da tua vida. Obrigado, pastor, por essa confiança de me chamar aqui e confiar esse tema em minhas mãos. Amém. Que essa conversa com o pastor Elias tenha te inspirado a viver uma vida com propósito, ativar a essência de Deus na sua vida aí e seja um homem segundo o coração de Deus. Fique em paz e até a próxima.